bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um episódio na nossa série Histórias Assombrosas. E com o episódio 3, pai e mãe. Oi, gente, tudo bom, galerinha? Como é que passaram a semana? Espero que todos tenham passado bem. Continuamos aqui, novamente, ainda, em quarentena. Então, vamos fazer o nosso terceiro episódio da série Histórias Assombrosas, da Safira e da Teacher Chris, tá? Hoje eu escolhi uma história que, para mim, foi bastante sombria, tá? Talvez vocês não achem muito, não. Tive várias sugestões durante a semana, tive várias sugestões durante a semana, né? E alguns alunos, vários postaram comentários. Agradeço muito, Safira, nós agradecemos. Também agradeço pelos likes. Isso, pelos likes. Nunca vi tantos likes nos nossos vídeos. Nunca. Foi muito bom. Os likes, as inscrições, tá? E já tá em, acho que 200. Nem sei, mas enfim. Eu quero 200. Obrigada mesmo por estarem curtindo os nossos vídeos da quarentena da Safira e da Teacher Chris. E aí a história que eu escolhi... antes, deixa eu falar. Vários alunos estão me pedindo uma história que eu contei no Halloween, tá? Essa história vai ter, ok? Só que não agora. Eu tô preparando, mas ela vai ter. Não sei ainda, mas ela vai ter, tá? Continue assistindo o nosso canal, os nossos vídeos toda semana. Pra você descobrir qual é o vídeo que vai ter essa história. É isso aí. Aí a história que aconteceu comigo quando a Safira não era nascida ainda. Eu só tinha a filha mais velha, a Ágata, e ela na época ia fazer 4 anos, era pequenininha. A gente morava em Maringá, tá? Num apartamento, e meu esposo trabalhava de turno, então durante a noite, e algumas noites ele não passava em casa. E aí, numa dessas noites, eu coloquei a minha filha para dormir, tá? E fui pro meu quarto. O nosso quarto era assim, porta do lado da porta. O meu quarto estava de frente pro corredor do apartamento e a porta dela ficava à minha direita, assim, bem do ladinho. Então eu deixava as duas portas abertas e a caminha dela ficava ao lado da porta, então ela não sentia tanto medo, assim, de dormir sozinha, porque ela pequenininha estava se acostumando. Eu tenho medo. Se um bicho pegar pela parede, assim, ó. Não é bem assim. Mas Mas enfim, aí coloquei ela para dormir e fui pro quarto assistir televisão. E nada do sono não vinha, e as horas foram passando, não sei exatamente que horas eram, tá? Mas já era mais de 11 horas, entre 11 e meia-noite, tá? E eu comecei a ouvir a minha filha se revirando na cama, tá? E ao mesmo tempo resmungando muito. Eu logo pensei, falei, ela deve estar tendo algum pesadelo, né? E aquilo não parou, como eu falei, daqui a pouco para, né? Mas aquilo não parou, continuou e eu comecei a me preocupar. Eu falei, tem alguma coisa errada. Vai ver que ela tá doente, vai ver que ela tá escutando alguma coisa. Inclusive isso, falei, ela pode estar sentindo alguma coisa, eu vou lá dar uma olhadinha. E eu confesso para vocês que quando me levantei da cama, eu já senti assim um aperto, assim, as coisas de mãe, tá? As mães que verão esse vídeo vão entender o que eu tô falando. Eu senti aquele aperto, assim, uma coisa ruim. Falei, não gostei. Né? Não. Eu não quero que aconteça. Aí tá aparecendo. Eu fui até o quarto, né? Mas quando eu entrei, porque eu já entrei e já fui olhando para ela, que estava assim, à esquerda da porta. Eu entrei e olhei para ela, e ela realmente estava se revirando da cama e resmungando muito, mas ela estava dormindo, ela não estava acordada, e eu não fui acordá-la. Mas quando eu entrei, eu senti assim como se eu me chocasse com uma força, uma coisa ruim, sabe? Como uma coisa invisível. Aquele barrigão? Hã? Com aquele barrigão de neném? Não, filha, a mamãe não estava grávida. Ainda de mim, não? Não. Não, você não tinha nascido, mas a mamãe não estava esperando você. Não.
A Agatha tinha 4 anos. Quando a mamãe estava esperando você, você tinha 11. A Agatha tinha 11. Tá? Aí, galera, desculpa aí. Aí, no fundo do quarto, assim, tinha uma janela, né? O quarto era compridinho, assim, no fundo tinha uma janela e um guarda-roupinha. E eu senti que tinha uma coisa no fundo do quarto. Mas eu não conseguia olhar. Alguma coisa não deixava eu olhar. Um medo se apoderou de mim, assim, um pavor, uma coisa ruim. E eu só conseguia olhar para ela e ela se revirando daquela forma. Até que num determinado momento, coisa de segundos depois, né? Num determinado momento, eu vi a figura que estava plantada ali no fundo do quarto. Eu vi a silhueta de alguém, como se fosse uma pessoa, mas difusa e escura, muito escura, uma coisa negra, como se fosse uma sombra, uma mancha negra, uma silhueta, ainda que não muito exata, de uma pessoa no fundo, tá? E eu percebi e senti que aquilo estava perturbando o sono da minha filha. Então, naquele momento, né, numa base de Mãe Maravilha, né, eu só pensei que eu tinha que tirar aquilo dali de alguma forma. Mas como, né? Mas como, né, Safira? Aí a gente apelando para Deus, né? Enfim, coloquei a mão sobre a testa da minha filha e orei e comecei a rezar. Fechei os olhos, né? Porque não era legal ficar vendo aquela figura, ainda que eu não estivesse olhando diretamente para ela, estava apenas vendo assim pela minha visão lateral. Mas não era agradável, então eu fechei os olhos, me concentrei na minha oração e fervorosamente pedi, né, aos anjos, a Deus que tirasse, né, aquilo dali, que livrasse a nossa casa, que livrasse a minha filha, a mim mesma que estava ali junto, daquela força sobrenatural que estava ali, que não era boa, né? E fui orando e rezando, e alguns minutos se passaram e ela começou a se acalmar, Entendi. foi parando, foi voltando ao normal, e a atmosfera do quarto se literalmente aliviou. É como se pairasse de repente assim uma névoa clara e desapareceu. Tirando ele, Desapareceu aquela sombra, aquela mancha. E eu respirei fundo. A Agatha também deu um suspiro, virou para o canto e dormiu serenamente o resto da noite. Eu confesso que eu voltei para o meu quarto aliviada, agradecendo muito a Deus, mas confesso que fiquei bolada com aquilo. E aí... Isso que você falou que... Eu lembro daquele dia que eu falei que, né, que fantasma não existe, que coisas sobrenaturais não existem, mas você falou que existe. Agora eu entendi por que existe. Pois é. E aí eu voltei pro quarto e fiquei pensando, assim, com o coração leve, graças a Deus, e fiquei pensando o que poderia ter levado aquela figura, aquela entidade, não sei, até ali, né? E eu logo comecei a pensar, não, isso foi culpa minha, isso é culpa minha. Aí eu fui me lembrando de alguns acontecimentos e me recordei que um dia antes, tá? Durante o dia, a boca não, filha, tá com medo? Não, não fique. Durante o dia, eu e meu esposo, a gente tinha tido uma briga. A gente tinha tido uma briga e ele foi trabalhar e a gente não tinha feito as pazes ainda. Então, assim, não estou dizendo exatamente que foi isso, mas que aquilo, naquele momento, me veio essa ideia. Eu falei, meu Deus, sem querer, a gente abriu um pretexto para aquela sombra se aproximar, aquela entidade se aproximar da nossa casa, porque a gente... Vocês brigaram e Isso. e vocês chamaram ela. Como se, né? Não que a gente chamou conscientemente, mas enfim. Porque vai ver que... vai ver. Não foi legal, galera. Qual foi o aprendizado, né, que eu tirei dessa história, né?
que foi uma história que aconteceu comigo, com a minha família. Então, assim, o aprendizado que eu tirei é esse. Se você brigar com alguém da sua família... Não faça. E a gente briga. Isso. Faça as pazes antes de dormir. Não deixa passar pro dia seguinte. Não fazer de dia e depois fazer as pazes. Não, mas é verdade. A gente tá brincando. É brincadeira e não é brincadeira, ok? Galera, brincadeira, mas não é brincadeira. É brincadeira que a gente tá falando de uma maneira engraçada, leve, mas assim, foi um aprendizado. Valeu. Se tornou uma história assombrosa na minha vida. Porque... E eu conto como uma experiência, né, filha? Para que as pessoas também possam experienciar, tá? Que realmente não é bom. Pensamento negativo, briga, essas coisas, a gente não é de ferro, volta e meia acontece mesmo entre os familiares, não tem como, né? Mas fazer as pazes é show de bola. E deixar pra lá, perdoar mesmo e não deixar pro dia seguinte, tá bom? Deixa pra lá essa coisa. Isso. Vamos fazer as pazes. Vamos ser da turma do deixa disso, ok? Vamos desligar? Gente, vai, dá o seu recado. Então, galera, esse foi um vídeo que ficou a história da pessoa estranha na parede. Isso. A pessoa estranha na parede, no fundo do quarto, não é? Sim. Mas que foi embora, ok? Então, gente, muito... Eu acho que ela tava assim, meio cansada. Meio cansada, sei. Bom, galera, muito bom ter vocês. Quem puder, assiste, deixa o like lá, se inscreve no canal. Se você não viu os outros episódios, corre lá e vê. Corre lá no canal e vê. Dá uma força pra gente, né? Se divirtam, cuidem-se, fiquem em casa sempre que puder, o máximo que puder, porque o bicho tá pegando, infelizmente, né? No Espírito Santo, né? Então, cuidem-se mesmo, fiquem em casa, fiquem com Deus. Sim. Galera, beijos grandes. Um abraço. Com Deus. Um abraço. Da Teacher Cris. E da Safira. Bye, bye.